Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre do que são feitas as coisas, né? E agora entender um pouquinho mais sobre a matéria, do que ela é constituída, né? Nós já vimos de que na natureza as coisas são feitas de matéria, não é isso? Que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Muito bem, mas e a matéria é feita do que, afinal de contas? Então, nós vamos aqui tratar da constituição da matéria, ok? E dividimos isso em 3 partes, ok? E essa primeira parte, nós vamos tratar do pensamento antigo, né? O que antigamente se pensava sobre matéria. Ok? Bom, quando a gente fala dos antigos, falamos dos filósofos gregos, principalmente, né? Que foram vários os filósofos e eles estavam tratando sobre muitas questões, entre elas, do que as coisas são feitas, ok? E aí vem, então, a ideia de matéria pela primeira vez, tá? O termo matéria, portanto, é um termo que surge na filosofia grega. Apesar de usarmos esse termo matéria muito agora na ciência, né? Mas ele surge muito antes da ciência existir, tá? E a gente não pode confundir filosofia com ciência, né? Porque a filosofia é a arte de pensar, né? De ter ideias, tá certo? A ciência não. A ciência você não tem que ter ideia, tem que pensar. A ciência você tem outros fundamentos, tá certo? Muito bem. Mas e essa ideia de matéria? Como é que seria isso, né? Bem, é uma proposição filosófica, portanto, né? E foi Demócrito, entre o ano 460 e 370 a.C., quem propõe essa ideia, ok? Então ele dizia que todas as coisas são feitas, né, por matéria e que a matéria é constituída por átomos, que seria a menor parte dessa matéria, e que esses átomos seriam indestrutíveis e que interagiriam entre si, ok? Então é isso que ele propõe. Logo em seguida vem Epicuro, entre os anos 341 e 270 a.C., que complementa esta proposta de Demócrito. E ele complementa como? Dizendo que quando as coisas começam a se decompor, ou seja, a morte física dos corpos, essa decomposição seria a dispersão desses componentes da matéria, tá? Que foi dado o nome de átomo, né? E que esses átomos, então, iriam se dispersar e poderiam se recombinar, formando novos materiais. E que, portanto, não seria possível destruí-los e nem criar novos átomos. Ou seja, tudo que existe já estaria posto no universo. Ok? Esses dois, portanto, o Demócrito e o Epicuro, ficaram conhecidos como filósofos gregos materialistas, ok? Porque defendiam a ideia de que tudo é constituído por matéria, ok? Então tá lá, Demócrito e Epicuro, eles propunham, portanto, que a matéria era descontínua, tá certo? Que tem um limite para dividi-la e que a parte menor dela seria indivisível e que ele deu o nome de aquilo que não se divide, ou seja, não é a divisão ou partes é tomos, então átomos, ou seja, átomo, ok? Muito bem. Acontece que entre os filósofos gregos nós tivemos Aristóteles, que foi talvez juntamente com Platão os dois mais importantes filósofos, né, mais famosos. E as ideias de Aristóteles acabam prevalecendo
na humanidade, durante mais de 2000 anos. E Aristóteles não tinha esse mesmo pensamento de Demócrito e Leucipo. Para Aristóteles, a matéria é contínua, ou seja, a matéria está dispersa no universo de uma forma contínua, tá certo? Então ela não tem pedaços. Para Aristóteles era isso, ok? E Aristóteles tem como, o pensamento dele tem como base um pensador grego chamado Empédocles, né, que veio muito antes de Aristóteles, e ele era assim, é difícil dizer que Empédocles era um filósofo, né? Ele era mais assim um místico, você entendeu? Ele vinha com algumas ideias bem diferentes, então ele acaba dizendo assim, na natureza nós temos 4 componentes básicos, fogo, água, terra e ar, né? Ou seja, ele dá aquela noção dos chamados 4 elementos, né? Apesar de que ele não deu esse nome de elementos, né? Ele chamava de raízes, tá? Mas ele fazia uma mistura entre a composição do universo e o pensamento místico da mitologia grega da época, né? Ele misturava esses elementos com Zeus, com Hera, com Nestes, Aidoneu e assim por diante, né? O Platão lê Empédocles, né? E Platão que propõe o nome elemento. Né? Esse nome elemento não foi de Empédocles, né? Mas acabou ficando conhecido como os 4 elementos, né? O Aristóteles, que é um cara que entra para a história da humanidade como um dos principais filósofos gregos, complementa as ideias de Empédocles, né? Aceita as ideias de Empédocles e complementa, propondo o 5º elemento, né? Dizendo que no universo, o universo é etéreo, né? Ou seja, tem um éter distribuído ao longo do universo e esse éter preencheria o espaço todo do universo, né? Então, tudo no universo estaria preenchido pela matéria, tá certo? Por esse éter. O universo é etéreo e assim por diante. Muito bem. Né? E essas são as ideias que prevalecem. Fica se acreditando, portanto, nos 4 elementos, né? Com esse 5º elemento aí, o éter, né? O universo etéreo. E esses 4 elementos que formariam as coisas todas. Então, se você juntar, né, misturar esses elementos, você vai conseguir formar os diferentes corpos e materiais do universo. Né? Por exemplo, né, se você pega o fogo e a terra, você forma o seco, tá certo? O contrário do seco seria o úmido, que seria formado pela água e pelo éter, né? Pelo éter não, pela água e pelo ar, tá? Já o quente seria formado pelo ar e pelo fogo. E o contrário do quente é o frio, que seria formado pela terra e pela água, né? Então, observe que essas ideias são ideias místicas, são ideias assim, tem-se um pensamento e se propõe apenas, ok? Como muitos filósofos faziam, né? Propunham ideias, e muitas dessas ideias eram misturadas com um certo misticismo. Por exemplo, o Tales de Mileto, que é muito famoso na matemática, né? O que o Tales, o que ele propõe, né? Ele teve uma experiência com um material que atraía objetos de ferro. E esse era um material, era uma rocha meteórica, né, que ele encontrou na cidade de Magnésia. Ali ele começou a perceber que atraía ferro, e ele falou assim, poxa, isso aqui tem alguma coisa diferente, né? E ele conseguiu fazer algo parecido com o âmbar, né? Que âmbar é aquela seiva de árvore, né, petrificada. Então ele atraía o âmbar, ele atritava o âmbar num pedaço de pano, por exemplo, e o âmbar também passava a ter essas características de atrair materiais. E ali ele começou a pensar e propõe uma ideia de que
Esses objetos, por atraírem coisas, possuíam alma. Então o ímã, o âmbar, possuía alma. Ou seja, ele tem a proposição de que os objetos que aparentemente para nós não teria vida, para Tales tem, tá? Os materiais inanimados teriam vida sim. Então, aqui é para mostrar o quanto que fica mistura misticismo com ideia, com pensamento, né? E isso não é ciência. Essas coisas todas, Demócrito, Aristóteles, Tales, Empédocle, Leucipo, a gente cita esses caras todos como sendo assim, o princípio do pensamento, da onde surgiram as ideias e tudo mais. Mas não é ciência, tá certo? Nós não podemos confundir. Isso não é ciência, isso aqui é filosofia. A ciência, ela é muito diferente disso, tá ok? Como? Porque a ciência tem todo o seu princípio. Como é que seriam os princípios da ciência, então? Né? Primeiro, tem fases para a aplicação do método. Você tem que observar, você tem que fazer experimentos, aí você teoriza, você faz cálculos matemáticos, você faz análise dos materiais que você coleta, dos dados que você coleta, né? Tem todo um processo a ser seguido, né? Na ciência, nós desenvolvemos hipótese científica. Na ciência, a gente analisa o fato, a gente teoriza, né? Na ciência, a gente observa e compreende as leis, né? Que já estão postas, as leis da natureza estão aí. A gente apenas identifica, analisa, compreende, né? Deduz matematicamente, tá certo? A gente, na ciência, coleta dados a partir do trabalho que a gente desenvolve, né? E analisa esses dados e depois propõe um modelo de comportamento para aquilo que estamos analisando, que a gente chama de modelo científico, né? Na ciência, a gente faz medida de massa, de volume, de temperatura, de comprimento, de pressão, quer dizer, das diferentes grandezas, né? Para então, né, a gente ter toda uma sequência de passos e aplicar isso, então, na prática, né? Isso é o método científico, tá? Então, a ciência, ela é bem diferente da filosofia. A filosofia propõe ideias e a gente pensa essas ideias. Pronto, pensamos. A gente pode aceitar ou não as ideias. A filosofia, ideias diferentes podem plenamente conviver. Não tem problema, né? São ideias. E as ideias, né, diferentes podem conviver em perfeita harmonia, sem problema algum. Na ciência, não. A ciência, se você tem uma definição, se surge uma outra, uma das duas que vai prevalecer, porque não dá para ter duas definições distintas para um mesmo objeto, porque na ciência as definições precisam atender o comportamento, né? Então, se tem algo no comportamento que a definição não abarca, troca-se a definição, porque o comportamento do objeto analisado, ele vai ser sempre o mesmo, né? Portanto, a ciência é diferente da filosofia, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um cientista que está lá, né, analisando dois materiais, duas substâncias, né? E ele fala assim, olha, analisando isso aqui, por tudo que eu já sei, por tudo que eu já estudei, eu acho que essas duas substâncias são extremamente reativas. Quando ele fala assim, ele está fazendo uma previsão. É isso que o cientista está fazendo, ok? Bom, só que daí ele vai misturar essas duas substâncias, né? Então, vou derramar uma pela outra e agitar bastante. Bom, se são muito reativas, então irão reagir, ok? Porém, o que ele está fazendo nesse momento quando ele está testando a previsão? Ele está fazendo uma experiência, está experimentando. Muito bem. Só que
não acontece nada. Os dois não reagiram. Aí ele, não houve nenhuma mudança. Então, nessas condições, as duas não reagem. Bom, com isso ele está tirando conclusão do experimento. Olha só, ele fez uma previsão, faz o experimento. A previsão não se confirmou, então ele tira novas conclusões. Né? De início ele tinha a conclusão de que era muito reativo. Ele tinha a previsão de que era muito reativo. Fez o experimento, não se confirmou, aí ele tira uma conclusão. As duas não são, elas não reagem. Bom, aí ele vai falar o seguinte, então essas outras duas também não devem reagir. Ele está falando isso em função das conclusões que ele tiraram das anteriores. Então ele está fazendo uma hipótese, ele está propondo uma hipótese, tá certo? Então se aquelas não reagiram, essas também não irão reagir. Vou misturar. E aí explode. Opa! Então, neste caso, o que aconteceu? Ele vai ter que mudar a hipótese. Ok? Por quê? A hipótese dele não se confirmou. Então, é melhor mudar a roupa e a teoria que ele estava propondo. Ou seja, modificando as ideias. Isso é ciência. A ciência se comporta de uma maneira diferente do comportamento da filosofia e do pensamento. Ok? Ok, gente, era isso que eu tinha nessa primeira parte, tá bom? Até mais.